Tudo bem, estamos gravando. Boa noite a todos. Nós estamos falando aqui curso de medicina da EMEPAC Araguari. Com muita satisfação, a gente inicia mais uma aula na área de angiologia e cirurgia vascular para os alunos do 11º e 12º período. Nós estamos em agosto de 2022. Eu vou compartilhar a tela aqui. Para a gente começar, vamos falar hoje das duas tromboses, trombose arterial e venosa. Vamos lá, vamos compartilhar a tela. Peraí, deixa eu colocar a aula aqui no olho do furacão. A aula hoje é sobre trombose venosa profunda, um assunto muito, muito interessante, que é uma doença que acomete várias especialidades. Vocês vão gostar demais. Então vamos lá. Espero que todos estejam vendo a minha tela. Só me dá um ok aí. Estão vendo, né? Vou tirar do modo apresentação. Tá vendo aí, Felipe? Sim, dá para ver, doutor. Ótimo. Então, trombose venosa profunda é um assunto extremamente importante, porque é uma doença aguda, não existe trombose venosa profunda no momento que seja crônica, só depois que ela acontece ela fica crônica, porque ela lesa as válvulas das veias profundas dos membros inferiores e membro superior, e ela se caracteriza pela formação aguda de trombos em veias profundas dos membros inferiores. Esse é o conceito de trombose venosa profunda. Vocês estão vendo aí os dois membros de um paciente, um bem mais edemaciado que o outro. Naturalmente é um membro com trombose. A incidência da trombose é de 70 a 100 casos por 100 mil habitantes. É uma doença muito frequente e ela acontece por internação prolongada. E a trombose venosa só ocorre... Marcondes, Pois não? você tá passando slide? Acho que eu tô, né? Não tá passando aqui, pelo menos o meu não tá. Tá bom, desculpa. Não, nada. Eu vou passar com eles assim, em modo de slide, que eu acho que fica mais fácil, que aí é garantido que passa. Tá bom. Eu Obrigada. vi, obrigado. Eu vi na gravação, eu dei uma olhada na gravação da aula de quinta passada e deu esse mesmo problema. Mas aqui tá todo mundo vendo o slide, quando eu mudo aqui dá mais fácil, né? Isso, agora tá dando para ver, antes não tava Isso. não. Então, vamos repetir. A trombose venosa é uma doença que se caracteriza pela formação aguda de trombos, que é a coagulação do sangue em veias profundas dos membros. Pode dar no membro superior e membro inferior, mas é muito mais frequente no membro inferior. É uma doença que acomete de 70 a 100 casos por 100 mil habitantes, então ela é bem prevalente, né? Uma cidade como Araguari, por exemplo, em torno de 150 mil habitantes, você tem aí 150 tromboses por ano tranquilamente. É um número relativamente alto. E a trombose só acontece quando você tem a tríade de Virchow, que são 3: alteração da coagulação, lesão do endotélio ou estase. E os nomes delas não são complicados. Os nomes que são aplicados: TVP, trombose venosa profunda; EP, embolia pulmonar; TEP, tromboembolismo pulmonar; e TEV, tromboembolismo venoso. A gente chama tudo de TEV. O tromboembolismo venoso pode causar trombose venosa profunda e embolia pulmonar. A TEV tem sempre uma história. Ou o paciente teve um trauma,
ou ele estava acamado, ou ele usava hormônio, ou ele fez tratamento cirúrgico, ou ele fez uma longa viagem, ou ele ficou imobilizado, ou ele teve um câncer. Isso é mais ou menos as causas da trombose. Ela vem com história. O paciente conta a história. Ah, doutor, eu operei meu joelho, prótese total de joelho. Eu operei, eu tirei o útero. Eu fiz uma cirurgia de neurocirurgia. E os fatores de risco são esses que estão colocados no quadro aí, que é a idade do paciente, né, imobilização, paciente que teve trombose prévia, tem varizes, paciente que fez cirurgia, anestesia e infecção. E esses outros fatores do lado aí, tudo isso pode ser um fator considerado de risco. E aqui, só para você ter uma ideia da porcentagem que existe de trombose. Então, em pacientes clínicos, a incidência de trombose é 10 a 20%. Em paciente que tem lesão medular, é 60 a 80%. Grandes traumas, 40 a 80%. Então, o quanto mais grave o paciente, mais possibilidade dele ter trombose. Aqui são os fatores de risco, né? Nós já falamos. A idade acima de 40 anos, pós-parto, uso de hormônio, câncer, cirurgia pós-operatória, doença inflamatória intestinal, obesidade, tabagismo, varizes, né? Tudo isso pode levar a trombose. E tem na trombose as trombofilias, né? Você tem dois tipos de trombose. Tem as tromboses adquiridas, são essas aqui, que são as mais comuns, que é pós-operatório, trauma, longos períodos acamado, cirurgia de quadril, pós-parto, uso de hormônio. Tudo isso são as adquiridas, porque o cara só tem a trombose depois que ele adquire. E tem as trombofilias, que são as tromboses congênitas. E o fator 5 de Leiden é o mais comum. Então, qual é a trombofilia mais frequente congênita? Fator 5 de Leiden. Depois vem proteína CIS, antitrombina, mutação do gene da protrombina e o metileno tetraído folato redutase. Não precisa decorar isso, basta entender o que é trombofilia. É uma doença congênita ou adquirida. A congênita mais comum é o fator 5 de Leiden. Leiden é uma cidade da Holanda, tá? Foi lá que foi descoberto essa deficiência. E as adquiridas, essa adquirida porque são as síndrome antifosfolípide, que são conhecidas como SAF. Ela provoca muita perda fetal em mulher jovem. Então, na hora do aborto, o aborto espontâneo, o médico tem que pesquisar a trombofilia, que às vezes ou ela é congênita ou ela é adquirida. Vamos lá. Aqui é um vídeo, né? Não sei se o som vai passar para vocês. Vocês me falem se vai passar ou não, tá? Me dá um ok aí. Vocês estão ouvindo, não? Ô, gente, me responde, por favor. Não, não tô, doutor. Espera aí que eu vou... Vocês- Está travada a imagem.
Marcondes, o microfone. Não, não dá para escutar, Marcondes, o microfone está desligado. Estão ouvindo aí? Tirei o compartilhamento. Vamos iniciar de novo o compartilhamento. Por favor, estão vendo o slide? Sim. Isso, ótimo, obrigado. Então nós vamos reiniciar falando que a trombose venosa profunda, você pode fazer profilaxia ou tratamento. A profilaxia é a prevenção para que ela não aconteça. Então a gente vai fazer a prevenção do paciente internado, ou o paciente acamado, ou o paciente no pós-operatório, tanto o paciente clínico quanto o paciente cirúrgico, para a gente impedir que se forme coágulos na perna, porque os coágulos se formam quando o paciente tem os três fatores, um dos três fatores de Virchow, ou estase, ou lesão do endotélio, ou hipercoagulabilidade, ou alteração da coagulação. Vocês, por favor, me dêem um exemplo de paciente que está na estase, que pode ter trombose por estase. Alguém pode me dar um exemplo? Paciente acamado? Paciente acamado, muito bem. Segundo exemplo, alguém me deu um exemplo de lesão de endotélio. Na insuficiência venosa? Não. Pós-operatório, cirurgia. Porque durante a cirurgia você acaba traumatizando os vasos. Por exemplo, pós-parto. O paciente fica deitado, faz o esforço do parto, ou da própria cesariana. E a alteração de coagulação é quando tem um defeito no sangue, que é a trombofilia. Certo? Então vamos lá, vamos ver o próximo. Nós vamos aqui fazer a profilaxia da trombose. Então vamos lá. Profilaxia da trombose seria para medidas para evitar que o paciente tenha trombose. Tá certo? E quando ele tem trombose, eu faço a profilaxia do TEP, que é para impedir que ele tenha embolia pulmonar, ou tromboembolismo pulmonar. Eu espero que todo mundo tenha entendido isso. Então, eu vou repetir. Profilaxia da trombose, quando eu estou fazendo medidas para que não forme coágulo na perna, para que ele não tenha trombose. Profilaxia do TEP é quando ele já tem a trombose, eu faço medidas terapêuticas para prevenir o êmbolo. Então, por que chama êmbolo? O coágulo se forma aqui na perna, normalmente 80% dos coágulos se formam abaixo do joelho, aí forma um coágulo dentro da veia, e o coágulo preso na veia ele chama trombo. Quando ele viaja, aí o nome dele muda para êmbolo. E o êmbolo se aloja na artéria pulmonar, levando à embolia pulmonar por insuficiência respiratória.
Então, no tromboembolismo venoso, nós vamos estudar agora a profilaxia da trombose, que são as medidas preventivas para evitar a formação do trombo. A profilaxia é muito importante, isso aqui cai muito em prova de residência. Nós temos a profilaxia mecânica e a farmacológica. A mecânica é representada pelas meias elásticas. São sempre brancas e não tem ponteira. Ou pela compressão pneumática externa. Tem também os exercícios ativo e passivo, tem o Trendelenburg e a deambulação precoce. A farmacológica são representadas pelo uso da heparina, que pode ser a não fracionada, que é o licoemine, vocês acham, se vocês procurarem nos hospitais que vocês forem, vá na enfermaria e peça para ver a licoemine. Escreve Liquine, licoemine. Peça para ver um licoemine, ou para ver também uma heparina de baixo peso molecular, que é a mais famosa, é o Clexane, que é a enoxaparina. Tem também o uso de anticoagulante oral, quando usa próstata, quadril e joelho, e com uso de Dextran. Aqui, assim que se aplica a heparina, um ângulo de 90 graus, no subcutâneo, não é intramuscular. Aqui a profilaxia mecânica, né, fisioterapia Trendelenburg, é desse jeito que se faz ela. Aqui a meia elástica antitrombo, ela é sempre branca, não tem ponteira, pode ser 7/8 ou 3/4. A meia provoca tudo isso, né, aumenta o fluxo do sangue, é de baixo custo, e ela é sempre branca e não tem ponteira. A meia impede 68% da possibilidade de trombose. Compressão pneumática é uma bomba que fica comprimindo a perna do paciente permanentemente, imitando a deambulação, né? Isso aí é para o paciente vítima de AVC ou acamado há muito tempo. Aqui, quem deve fazer profilaxia, né? É o paciente acamado, é o pós-operatório, a neoplasia, politraumatismo, antecedente, cirurgia de longa duração, paciente acima de 40 anos. Ou seja, tem muita gente que precisa fazer profilaxia. Aqui são os grupos de paciente que, de acordo com a gravidade da doença, olha aqui no grupo 1, por exemplo, paciente que usa pílula. No grupo 4, paciente com trauma múltiplo, ou com lesão aguda de medula, ou fratura de quadril, ou cirurgia de artroplastia. Então, é caso bem mais grave. O 3 é menos, o 2 é menos, e o 1 são os casos mais tranquilos que tem. Por exemplo, gravidez, repouso prolongado, etc. Aqui é a escala de Pádua. Pádua foi um indivíduo que bolou uma escala com os fatores de risco em que você pontua em número. Por exemplo, se o paciente tem um câncer ativo, a pontuação é 3. Se ele tem tromboflebite, embolia pulmonar, trombose venosa, ele pontua como 3. Se ele tem mobilidade reduzida, 3. Se ele tem trombofilia, 3. Se ele fez uma cirurgia em menos de um mês, 2. E assim vão somando. Por exemplo, paciente em uso de hormônio já classifica como 1. Então, uma mulher que toma hormônio e está acamada, ela tem 4. Então, é considerada alto risco. Se considera alto risco de risco tromboembólico quando maior ou igual a 4. Então, basta essas duas coisas. Por exemplo, um obeso, acima de 30 mC, com câncer ativo, ele já está indicado com risco cirúrgico alto. Aqui são os fatores de risco, total de score. Esse é outro. Se você digitar no Apple Store, no Play Store, a sigla TEV, você vai baixar um aplicativo, você vai poder fazer isso no celular. Montar isso, saber o risco do seu paciente. Aqui é o risco do score de Caprini, esse aqui é o Caprini, esse aqui é o score. De 1 a 2 é baixo, 3 a 4 é moderado e mais que 5 é alto. E observem aqui, ó, que você vai somando aqui, por exemplo. O paciente toma hormônio, já é 1 ponto. O paciente tem uma história inexplicável
de uma perda fetal ou aborto espontâneo, mais um ponto, 2. Se essa paciente tem mais de 40 anos, aqui já tem outro fator, 1, então já dá 3. Se dá 3, você vem aqui, ó, o paciente tem um risco moderado de 3 a 4, moderado, ele tem a possibilidade de ter trombose de 5%, 3%. Farmacologia, você faz o heparina e usa meia antitrombo. E o tratamento? Depois que o paciente tem a trombose venosa, você tem que tratar ele. E você trata fazendo a profilaxia da embolia pulmonar. Aqui vocês estão observando um vaso sanguíneo com a válvula, que está a cúspide da válvula. E o sangue está passando aqui, ó. Onde forma o trombo? Nesse lugar da válvula, o que se forma os coágulos? Aqui ele progride. O trombo progride como o dominó, um caindo sobre o outro. Então, a fisiopatologia da trombose. A obstrução venosa que leva ao aumento de pressão ocasiona a distensão da parede da veia, fato que colabora com a fisiopatologia da dor. Toda veia distendida provoca dor. Há uma distensão das outras veias para ajudar no retorno venoso. Isso provoca um processo inflamatório que pode surgir até febre. Os trombos da veia poplítea e ilho femoral, a possibilidade de TEP é de 46% e em 4% é fatal. Observe, trombo da veia poplítea para cima, a possibilidade do TEP é de 46%, sendo que 4% desses 46% pode ser fatal. Na anamnese, a prática médica é feita de observação e boa relação com o paciente. Como que você faz o diagnóstico? Você primeiro questiona o que ele estava fazendo para aquela dor aparecer na perna, né? O sintoma mais comum da trombose é a dor, seguida do edema, um aumento de consistência muscular. Pode surgir febre e calafrios. Mas é importante você interrogar se ele operou recente, se ele teve trauma, se ele usa medicamento, se ele viajou, se ele está muito tempo em pé, se é pós-parto. Tem sempre uma história. Isso aqui é uma paciente, não é paciente minha. Observe que é a síndrome da flegmásia cerúlea, que é a trombose fêmuro-poplítea. A trombose é tão violenta que ela trombosa inclusive a artéria. Isso é uma figura de livro. No exame físico, a trombose, na maioria das vezes, é assimétrica, só dá no membro. E na palpação, você palpa um empastamento da musculatura quando você compara uma perna com a outra. O diagnóstico diferencial é tromboflebite, celulite, ruptura muscular, câimbras, cisto de Baker roto. Isso é muito importante o clínico saber isso. E alteração de joelho e tornozelo. Então, aqui está a score de Wells. Depois que tem a trombose, ocorre a lesão nas veias profundas da perna. E isso é o achado clínico aqui. Você vê qual é a probabilidade dele desenvolver a síndrome pós-trombótica. Você vai somando, por exemplo, o paciente tem edema em toda a perna, soma um ponto. O paciente tem veias colaterais não varicosas visíveis, soma mais um ponto. Ele está com um câncer em atividade ou tratado nos últimos 6 meses, mais um ponto. Então, com 3 pontos, você já pode fazer a profilaxia. Outro item que ficou badalado agora por causa do Covid foi o dedímero, que é um teste que você faz no sangue. O que é o dedímero? O dedímero é um elemento do sangue que é o produto de degradação da fibrina. Ele é tão importante, ele é capaz de excluir uma trombose. Então, por exemplo, se o indivíduo tiver um dedímero alto, se ele está com dor e ele faz o dedímero dá normal, não é trombose. Porque a trombose nunca, jamais ela cursa sem aumento de dedímero. Agora, se o dedímero estiver alto, pode ser trombose. Então, o método diagnóstico hoje que fecha
o diagnóstico é a ultrassonografia vascular, que tem uma sensibilidade altíssima, principalmente num bom examinador. O ultrassonografista tem que ser bom. Então aqui, ó, no joelho, eu estou lá no joelho, observo o transdutor onde é que está, e aqui eu estou vendo uma safena, né? Eu não sei se ela tem trombo dentro dela ou não. Observa aí a safena. Olha lá. Eu comprimi, ó. Do lado esquerdo eu estou sem compressão. A veia está normal. Aí do lado direito eu apertei o transdutor aqui nos tecidos. Ó. Tá vendo que isso aqui até diminuiu, ó? Que era grande a distância. E agora aqui a distância ficou pequena, porque eu estou apertando, empurrando o transdutor contra a pele. Quando eu faço isso e a veia não fecha, significa que tem um coágulo dentro dela. Que as trombofilias, nós já falamos, né? A mais comum congênita é o fator 5 de Leiden, e a adquirida, a mais famosa é a síndrome antifosfolípica. Tratamento, você tem que dar um suporte explicando muito bem para o paciente o que é a trombose que ele teve, que é a trombose venosa. Nós vamos falar da arterial daqui a pouco. Os sintomas você trata com analgésico, novalgina, ou no máximo codeína, que é o Paco. Repouso intercalado, 2 horas deitado para 1 hora sentado em pé. Muito líquido. E eu ponho no primeiro dia, depois que eu anticoagulo, eu ponho o paciente para andar dentro d'água. Passo a meia elástica para ele, 20, 30 ou 30, 40. Normalmente 3/4, de 5 a 7 vezes na semana. E o anticoagulante oral, esse aqui é meu livro, né, da primeira edição. Nós já escrevemos a segunda edição. E o anticoagulante oral, que são da bigatrana, rivaroxabana, pixabana e adoxabana. A gente escolhe normalmente, todos esses 4 tratam a trombose. Eu gosto muito da rivaroxabana. Gosto dela, é minha droga de primeira escolha. A segunda escolha é o apixaban. E a terceira é a endoxabana. E a quarta da bigatrana. Aqui são as outras anticoagulantes que atuam na coagulação via oral. Porque no início só tinha essa antivitamina K, né? Aqui é um slide que eu gosto demais. Eu peguei esse slide de um colega. Essa aqui é uma foto de um slide, né? Vocês entenderem. A heparina foi descoberta em 1936, né? Virou um prêmio Nobel, claro. A varfarina, em 1954, né? Foi descoberta quando o gado começou a comer uma folha de trevo doce e o gado começou a morrer de hemorragia. Aqui, depois a heparina de baixo peso, em 1900. Depois há outras drogas injetáveis aqui. E no ano 2000, né, que já é uma realidade mais próxima de vocês, surgiu a dabigatrana, que é a rivaroxabana, em 2008. Então tem mais ou menos 13 anos, né, que tem o rivaroxabana. A pixaban surgiu 3 anos depois, a doxabana em 2015, e vão surgir novos anticoagulantes aí, com certeza. Aqui o local de ação na cascata da coagulação, né? Nós temos aqui a cascata via intrínseca e a via extrínseca. Você sabe que as duas cascatas vão acontecendo, né? Então, nós temos aqui primeiro o fator 10, que é o fator 11, né? Desculpa, o fator 11, onde atua a varfarina. A varfarina atua aqui no fator 9, no fator 10, na protrombina, no fator 8. O que ela faz? Ela se envolve no metabolismo da vitamina K. Por isso que ela não tem ação imediata. Se eu tomar uma varfarina agora, amanhã cedo eu vou estar igual agora, eu não vou ter anticoagulação nenhuma. Eu tenho que tomar ela pelo menos 2 a 3 dias para eu alterar o tempo e atividade da protrombina. Observe aqui, ó. É o parâmetro que eu tenho que ela está protegendo o meu paciente, o paciente anticoagulado.
Então, o mecanismo de ação da antivitamina K, o efeito anticoagulante da varfarina é mediado através da inibição dos fatores da coagulação que a vitamina K dependentes. Ela atua no fator de coagulação da vitamina K independente e altera o fator 2, o 7, o 9 e o 10. Eu hoje praticamente não uso mais vitamina K. Ele aqui age indiretamente, né, na coagulação e tem que fazer o controle do tempo de protrombina com o RNI, que é a relação de normatização internacional. Ele demora de 72 a 96 horas para começar a agir, ou seja, de 3 a 5 dias a primeira dose. Isso aqui fazia os pacientes sofrer muito. Que as dosagens, os tipos de antivitamina K que tem, né? A fencuprona, que é o Marcomar, o Varfarin. E aqui os anticoagulantes da era moderna, que é da Begatrana, que ele associa primeiro o Clexane em 7 dias para depois dar o Bradax oral, a Endoxabana, e eu vou no meu Xarelto, que é o nome comercial da Rivaroxabana, que o tratamento clássico é 15 miligramas 12 em 12 horas por 21 dias, aqui está errado, que é 12 em 12, 12 em 12 horas por dia, por 21 dias, e após isso 20 miligramas por dia de 3 a 6 meses, dependendo da extensão da trombose. O apixaban, você dá 10 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias, o nome comercial dele é Eliquis, da Pfizer, o Xarelto é Bayer, e depois outros 7 dias, após isso, você dá 5 miligramas de 12 em 12 horas por 3 a 6 meses. Paciente com mais de 80 anos com creatinina, menor que 1,5, 2,5, você diminui a dose, dá 5 miligramas só de 12 em 12 horas. Tá todo mundo por aí, gente? Tem 5 pessoas na sala. Ótimo. Um público bom. Eu queria, se o Felipe estiver aí, para ele ler o texto da apresentação de um caso clínico. Por favor, Felipe. Ele está sem áudio. Vou ler aqui. Tá, leia, por favor. Paciente de 38 anos, feminino, edema na perna direita há 5 anos. Piora com ortatismo, pulsos normais, sem empastamento na panturrilha. Qual que seria a resposta mais correta, você acha? Você arriscaria alguma resposta aí? Alguém arriscaria? Ó, o paciente ele piora quando fica muito tempo em pé, ele tem um edema já crônico há 5 anos, tem pulsos normais e não tem empastamento de panturrilha. E você, no exame físico, você está olhando aí, ó, a perna direita está maior que a esquerda. E, gente, exatamente, é um linfedema. Ótimo, parabéns pela resposta. Esse aqui não vamos fazer depois. Esse aqui. Esse aqui é igual o gato, que anda em cima da casa, tem rabo e mia. Só pode ser gato. Mas vamos lá, alguém leia, por favor? RMS, 39 anos, dor e edema em membro inferior esquerda, 48 horas. Sedentária e uso de hormônio. Então, ó, a primeira coisa que chama atenção na história dela é a dor e o edema recente.
Dois dias. Semana anterior ela não tinha nada, era uma pessoa normal. De repente começa com a dor na perna, inchaço, mas ela é sedentária, ficou muito tempo sentada, é uma gerente de banco, morava no norte, morava na região do Tocantins, ela veio, ela é a família aqui de Uberlândia, ela me ligou de lá. Doutor, estou com a perna inchada, eu fiz o diagnóstico por telefone, né? Porque isso aqui é fácil saber que é uma trombose venosa profunda. Olha o tamanho da perna dela. E agora aqui, não, isso aqui é uma tromboflebite superficial. Eu tinha que ter mostrado na aula de varizes, mas é para vocês entenderem que trombose pode dar superficial também. Tá vendo a veia com trombo aí, ó? Olha lá. Eu tiro a veia e ela forma esses coágulos aí, ela sai inteira. Olha lá, olha o trombo lá abaixo do meu dedo, tá vendo? Aquilo lá que é coágulo. Essa aula acabou. Vou descompartilhar aqui. Professor, dos dois scores lá que tem para a TEV, o de Pádua e o. Como é que é o nome do outro? Caprinha? Qual deles que é mais usado? O Caprini é mais usado para o paciente cirúrgico e o de Pádua para o paciente clínico. Tá, obrigada. É bom você ter os dois. É boa, muito boa a sua pergunta, tá? Doutor, é possível um paciente estar com uma TEP, um TEP e não ter insuficiência respiratória? Tranquilamente possível. E aí o padrão vai ser triangular, né? Porque aí você... Porque a TEP, qual é o exame? Eu não falei aí, vocês me perdoem, o slide, faltou esse slide. Qual é o exame que eu fecho o diagnóstico da TEP? Uma anjo-TC? Exatamente, o anjo-TC pulmonar, né? Porque ela consegue ver a artéria pulmonar e mostra se tem obstrução na artéria ou não. Porque é muito comum um paciente que teve uma TEP, mas os sintomas são muito leves. E ela consegue suportar aquilo, ela convive com aquilo lá e tal. Ela não pode fazer grandes esforços, sabe? Eu já vi demais. Paciente não come, porque eu atendo todo dia pelo menos uma trombose. Todo dia meu consultório tem, no mínimo, uma trombose. A minha preferência dos novos anticoagulantes, Felipe, é o Xarelto e a rivaroxabana de 15, exatamente. Rivaroxabana. Assim, uma coisa que aconteceu aqui em Catalão, chegou um paciente com hemoptise e aí fizeram endoscopia e não tinha nada, gástrico e nem esofágico. Aí pediram uma TC de tórax e veio uma hemorragia em ápice de pulmão direito. Pode ser consequente de uma TEP? Não, porque está acontecendo o contrário, né? Entendi. Ela está tendo hemoptise, que é um sangramento. Provavelmente o paciente estava sem anticoagulante. Não, doutor, foi do nada. Foi do nada. Não, não teve justificativa. O paciente, inclusive, veio a óbito por conta disso. Ele chocou. Ele tinha que ter, assim, agora não, mas no momento assim tinha que investigar a possibilidade, por que que ele estava tendo aquele sangramento, né? Às vezes o paciente era portador de alguma patologia, doença no sangue, né? É o que pensou, assim, no geral, mas é que o sangramento, a hemorragia em si estava no padrão triangular, sabe? Em ápice. Mas não tem a ver com TEP, não, então, né? Então, Que é o assim, contrário. não, né? Dá muita discussão, porque precisava ver, eu ver essa imagem, essa imagem que fala em triangular, eu não sei lhe responder, eu posso pesquisar e responder depois. Eu não vejo tanto TEP, sabe? Apesar de tratar muita trombose, graças a Deus eu tenho pouco TEP. Uhum. Eu não sei responder se simplesmente essa imagem em forma triangular, a gente pode usar isso para como diagnóstico.
Entendi. Uhum. Para TEP. Então, esse caso, é um ponto fora da curva. Então, não se baseie nele. Vai estudar o TEP clássico, porque você não é intensivista, não é pneumologista, para ficar viajando na raridade. Você está pegando a raridade, quer dizer. Sim. Um É, cara que nem o nego formado dá conta de fazer diagnóstico, muito menos você. sim, sim. Então, vamos, Não, vamos. ninguém chegou no diagnóstico aqui, não. Pois é. Ele veio a óbito sem um diagnóstico. Então, eu não sei assim mais triangular, agora eu não lembro disso, não. Mas vamos lá, vamos fazer a aula de doença arterial obstrutiva periférica. Vou abrir aqui os slides, peraí. A aula tá boa. Aqui já é outra doença, que é a doença arterial obstrutiva periférica crônica, né? Ela é uma doença causada pela arteriosclerose, né? Que normalmente o paciente tem dor quando caminha, ou quando sobe escada, ou quando faz exercício, ou durante a caminhada. A dor é conhecida pela claudicação intermitente. Os fatores de risco são dislipidemia, que é o principal, fumo, diabetes, obesidade e pressão alta. Esses são os 4 fatores de risco mais importantes que tem. Ela é conhecida como DAOP, AOP ou DAP. É uma doença de resposta inflamatória e fibroproliferativa, com agressões ao endotélio. Classicamente, o maior órgão do corpo é o endotélio, porque ele recobre todos os vasos da parte interna. E é lá que ocorre todo o fenômeno, como nós vamos ver daqui por diante. Ela acomete 10 a 12% da população adulta, sendo 20% quando o paciente é acima de 75 anos. A arteriosclerose é uma doença progressiva, todos nós vamos ter. É uma formação de placas de ateroma nas artérias. Nós vamos ver onde mais se forma placa de ateroma, que é na túnica íntima dos vasos de médio e grande calibre, e é provocado pela dislipidemia e inflamação. E também a arteriosclerose pode provocar aneurisma, que é uma dilatação anormal da parede do vaso por fraqueza dela. A dislipidemia é um desequilíbrio dos componentes do líquido do sangue. A dislipidemia é mais ou menos baratar esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui, ó. Que vai para lá, vem para cá, vem aqui, passa no fígado, passa no vaso, vai no intestino, sai do intestino. Então, ele se sedimenta no tecido adiposo e tecido molecular, muscular esquelético. E quais são os lípides que a gente fala? É o triglicéride, fosfolípido e o colesterol. Nós temos 2 tipos de dislipidemia, as primárias e as secundárias. As primárias são de origem genética. O paciente tem hipercolesterolemia familiar. E a secundária inclui fator alimentar, obesidade e alteração metabólica, como diabetes. E a correção é feita basicamente pela dieta. Outra coisa que fala em fator de risco de arteriosclerose, além da hipercolesterolemia, dos clássicos, tabagismo, hipertensão, diabetes e obesidade, do sedentarismo, do estresse, nós temos o aumento do PCR de alta sensibilidade. Se for só o PCR, ele pode se confundir com o PCR da inflamação. Aí ele não é fiel. Então você tem que pedir o PCR de alta sensibilidade. Isso é recomendado em pacientes com risco de doença cardiovascular. Então você tem aí um paciente acima de 50, 60 anos, você está achando que ele é diabético e é hipertenso, que é essa tríade, você já faz o marcador da inflamação.
E aqui são os pontos que onde a arteriosclerose ataca. Carótida, coronária, aorta e membro inferior na região do joelho e da coxa. Inicialmente, nós temos as estrias gordurosas na parede interna das artérias. Estão presentes desde a infância. Na idade adulta, começa a lesão no endotélio, que o monócito e o lípido começa a aderir ao endotélio, que aumenta a estria gordurosa. E o monócito dentro, depois que ele passa o endotélio, ele passa a se chamar macrófago, e ele começa a fagocitar a célula gordurosa e estimular a inflamação. E, finalmente, isso leva à formação da placa de ateroma. Então, ó, arteriosclerose, célula endotelial, migração de célula inflamatória, deposição de lípido, isso leva à placa de ateroma. Agora, existe a oclusão arterial aguda. Nós estudamos há poucos minutos trombose venosa profunda, que é a formação do trombo com oclusão parcial total da veia da perna. E existe a oclusão arterial completa da artéria da perna. Você não pode formar sem saber a diferença entre a trombose arterial e a trombose venosa. A trombose arterial é de um jeito, a trombose venosa é de outro. Então, o evento da oclusão arterial ele é agudo, ou seja, é súbito, como um infarto, aquela dor, ocorre interrupção do sangue oxigenado para os tecidos, isso provoca muita dor. E pode ser provocado por um trauma, um tiro, uma facada ou uma punção, por exemplo, um cateterismo. O cara acerta a artéria e ela forma um coágulo dentro dela. Aí ocorre a trombose arterial. E esse trombo pode ser só trombo ou êmbolo. Quando ele é êmbolo, é porque ele viajou. O trombo ele passa a se chamar êmbolo quando ele anda. Então, lembre-se, a diferença entre trombo e êmbolo. O êmbolo é uma partícula que se movimenta, normalmente é coágulo, mas pode ser gordura, ar ou líquido amniótico, certo? A causa mais frequente da embolia é a fibrilação atrial, a gente fala FA, ou prótese cardíaca. E o êmbolo pode sair de uma placa de ateroma. Aí ele é conhecido como ateroembolismo. Por exemplo, o indivíduo tem uma placa de ateroma na aorta, terminal, abdominal. Essa placa ulcera e sai um êmbolo de lá. Quando solta, ele vira êmbolo e ele viaja, ele pode ir para o dedão do pé, ocluir a artéria do dedão do pé. Isso é conhecido como ateroembolismo. Aqui é o trombo que resulta da erosão da placa. Aqui vocês estão vendo a placa de ateroma, aqui as plaquetas, aqui esse marronzinho são lâminas elásticas, e aqui os fatores de radicais livres, que com o turbilhonamento do sangue, forma a fibrina, a placa rompe, ela tem plaquetas aqui, a placa está aqui, a espuma, e essa placa sai e forma um coágulo aqui e oclui a artéria. Distúrbio básico é a limitação obstrutiva ao fluxo do sangue arterial, e consequência isquemia do tecido. Quando ocorre a oclusão arterial, você não dá conta de fazer nada. Se não desobstruir, você vai perder o membro. Em repouso é preciso uma estenose de 85% a 90% para você ter dor. Aqui mostrando que o paciente idoso tem uma circulação colateral, Isso aqui não é nunca um paciente jovem, um paciente acima de 70 anos, tinha uma obstrução da femoral aqui e reabitava aqui embaixo. Aqui, ó. E o Dr. Túlio, que fez esse caso, ele passou um catéter dentro da artéria. Quadro clínico depende da extensão da doença, da gravidade das lesões. Sintoma mais conhecido é claudicação intermitente, mas na fase final surge o que a gente conhece por necrose, que é isso aqui que vocês estão vendo. Que é a claudicação, que é o sinal patognomônico da doença, comete 20% dos homens acima de 55 anos.
Então, a classificação, quando ela é panturrilha, ela demonstra uma obstrução femoropoplítea, ou seja, a obstrução é da virilha para baixo. Quando ela é no glúteo, significa que a obstrução é na aorta ilíaca, uma síndrome de Lerich. Aqui o quadro clínico da coxa, mostrando a artéria obstruída, com rica rede colateral. Que o Lerich, né, que é uma síndrome muito conhecida, cai em prova de residência aqui, mostrando uma obstrução na aorta terminal, na bifurcação das ilíacas, né, placa de ateroma, aqui mostrando ela silenciosa, está pouca ainda, que ela já está sintomática, já está mais acometida, e aqui já tem a artéria fechada, ela está com a dor de repouso. A claudicação pode evoluir para a necrose do dedo. Aqui a oclusão arterial aguda, que é a necrose é a trombose da placa de ateroma, mostrando que diferença de um pé para o outro. Eu fiz cirurgia nessa paciente, tirei o trombo, que se formou aqui por causa da placa de ateroma. Aqui a aula de semiologia que nós já fizemos na aula passada. É isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham uns casos clínicos para mostrar também. Peraí. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. E aí, gostaram da aula? Sim, eu gostei. Larissa, Roberto e Sim. Cíntia. Felipe. Também gostei. Felipe está sem áudio. Tudo bem, Felipe. Deixa eu achar aqui os casos clínicos para a gente discutir. Eu queria muito que vocês participassem mais, tá? Esse caso aqui eu vou mostrar, muito interessante, um aneurisma de artéria vertebral. Espera aí que eu vou compartilhar a tela. Espero que todos estejam vendo a minha tela. Eu vou colocar no modo apresentação, porque é um caso interessante. O paciente... Esse caso aqui é um colega de Belo Horizonte que fez. Ele botou no WhatsApp. Mas que vocês estiverem vendo minha tela, vocês me falam. A gente está vendo, vai ser escrito aneurisma vertebral. Eu mudei de slide agora, vocês devem daqui a pouquinho ver o segundo. Quando verem o segundo, vocês me falam. Ainda está na tela, aneurisma vertebral. Aí que eu vou... Aí eu vou... Estão vendo minha tela aí? Sim. Olha Agora tá com uma imagem. Isso, um angiotomografia. Eu vou destrinchar elas para vocês. Aqui, ó, é o pescoço do indivíduo, tá vendo? Aqui é um pedaço de uma clavícula e aqui é o pedaço da outra clavícula. Aqui, ó, é a artéria carótida esquerda. Lembra que do lado esquerdo sai a carótida, depois sai aqui esse tronco que ele dá a artéria vertebral, que é essa aqui, e aqui a artéria subclave. Lembram disso, não? Na anatomia? Olha o que aparece. A paciente tinha uma dor cervical. Olha o que tem aqui, saindo da artéria vertebral dela. Aqui, ó, tem um aneurisma, tá vendo? Isso aqui é um aneurisma. Essa é a angiotomografia que o paciente foi fazer.
Então, onde que é o aneurisma? Ó, eu vou do lado de cá, ó, do lado esquerdo, olha o coração aqui. Artéria subclave esquerda, ela vem, e aqui daria a vertebral subindo, o aneurisma está nessa forquilha aqui, ó. Na verdade, o aneurisma está aqui nessa forquilha, a artéria vertebral e a subclave, ele está saindo mais ou menos nesse lugar aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ver se vocês vão ver o filminho passando. Essa seria uma evolução da certo? Na hora de lançar os procedimentos aí, tem que. Viram o filminho passando? Deu certo. Sim. Na verdade, vocês entenderam o que é o filme, não? Essa seria uma evolução da certo? Na hora de lançar os procedimentos aí, tem que. Certo? Aqui é a artéria subclave, dela sai a subclave aqui, ó. Essa seria uma Ela evolução da sai certo? aqui só no vertebral. O aneurisma está aqui, ó, o toquinho dele aqui, ó. Essa bola preta aqui é o aneurisma. Aí o que o médico fez? Ele colocou ó, um stent sendo liberado aqui, ó. Tá vendo o stent aqui, ó? Ó, ele está liberando o stent, ó. Aqui, ó. Ele está puxando o arco e a molinha está ficando aqui, ó. Ele colocou um stent na artéria vertebral do paciente. Ó, o stent sendo liberado, stent grande, hein? Tá vendo ele aqui, ó? Ele abriu todo agora. Eu espero que vocês estejam entendendo o que está acontecendo. É um stent sendo liberado. Liberou o stent todo. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Ele está aramado aqui. Esse fio preto é um guia. Eu vou mostrar o outro. Aí agora ele liberou um stent para cá, ó. O aneurisma estava aqui, ele fechou o aneurisma. Quer ver, ó? Em vez dele operar, ó, tá liberando o stent aqui, ó. Tá liberando aqui. Tá soltando ele. Ele tá aqui, ó, nessa curva. Aqui já tem um stent. Olha ele abrindo, tá vendo ele abrindo aqui, ó? Olha ele aqui, aramado. A imagem final ficou assim, ó. Fechou ali, ó, os dois stents, viram? Deu para ver? Deu sim. Entenderam, né? Muito legal esse caso, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Peraí. Ah, nós vamos fazer aqui, ó. Vocês estão vendo meu slide, não? Sim, a gente tá vendo a imagem do vídeo. Ah, a imagem do vídeo. Perdão, então. Agora não, só encerrar aqui a oclusão arterial. Falta um slide aqui que eu não mostrei para vocês. Diagnóstico, né, da doença arterial periférica. Diagnóstico você faz com um quadro clínico, né? Ou fazendo um exame que é o índice tornozelo braquial, certo? Que ele tem que ser, quando normalmente é menor que 0,9, o normal é 1. Teste ergométrico, fazendo ultrassom, ou angiotomografia, ou angiorressonância, e o padrão ouro qual é? Arteriografia.
Olha o índice tornozelo-braço. Não sei se alguém fez no ambulatório comigo. Vocês vão passar comigo pelo ambulatório, não? Vai, né? Vamos, próprio é porque a médico. gente está no internato agora. Isso. Então, vocês vão ver eu passando, nós vamos fazer lá a medida sistólica do membro superior e depois a medida sistólica do membro inferior. E divide o tornozelo, a medida do tornozelo pela perna. Por isso que chama-se ITB, índice tornozelo-braço. É um índice muito importante. Ele é o espelho da arteriosclerose que está acontecendo no paciente. Ele você faz no laboratório. Esse aqui é o teste de esforço, né, onde o indivíduo tem claudicação intermitente quando ele caminha. Esse é o exame do duplex scan vascular, ou ultrassonografia vascular, um exame maravilhoso que nós temos hoje. Esse aqui é a angiotomografia. O que é essa bolinha aqui, Larissa? Que bolinha é essa? Isso aqui é uma angiotomografia, né? Angiotomografia porque tem contraste. O software que faz a angiotomografia, ele consegue eliminar o osso do paciente, deixando só vaso. Então, aqui é a angiotomografia e aqui é a angiorressonância. Observe que a angiorressonância, a imagem é escura. Você não vê bonito igual na tomografia. Isso aqui é uma angiotomografia, um software de captura, né? E essa bola que tem aqui, ó, é um aneurisma da artéria aórtica abdominal. E é o aneurisma mais comum do corpo, do joelho do pescoço para baixo. O segundo mais comum é o aneurisma de artéria poplítea, atrás do joelho. Então aqui, ó, olha lá o aneurisma em várias posições, de frente, de lado, de costa, do outro lado, do outro lado. A arteriografia é o padrão ouro, né? E o tratamento é cuidar dos fatores de risco, principalmente o fumo e a dislipidemia. O tratamento você pode dar o específico, terapia da marcha com a fisioterapia bem feita, cilostazol de 100 mg de 12 em 12 horas, o AS, clopidogrel e civastatina. Esse é o tratamento clássico. Mas recentemente surgiu esse tratamento, que é o estudo COMPASS. O estudo COMPASS é um estudo que avaliou mais de 7 mil pacientes com oclusão arterial crônica e chegou à seguinte conclusão, que o Xarelto 2,5 mg de 12 em 12 horas, mais o AS de 100 mg, diminuía a possibilidade de amputação muito, bastante, em quase 70%. Diminuiu o número de infarto em quase 30%. Então passou-se a usar o COMPASS hoje como tratamento clínico. O outro tratamento é o endovascular. Não sei se vai passar o filme. Vocês estão vendo? Sim. Que vai mostrar como se fala. O paciente tem um aneurisma de aorta, tá vendo o aneurisma? Ele vai passar o catéter. Ó, solta o stent lá dentro. Passa o catéter de cá. Vai mostrar lá dentro da artéria agora. Olha lá o stent alamado. Vou mostrar por dentro do stent. Vem com outro stent, esse é nitinol, o stent é de nitinol e a superfície de albumina. Ele tem uma camada permeável, é a superfície luminal, e ele é encapado, né? Ele não é um stent. Olha lá o stent, ele volta, está lá dentro, aí ele vai pôr a outra perninha do stent. Ele fixa ele aí, ó. Fixa, ancora, né? Fixação com um balão. Depois ele põe outro, olha lá, ele vai pôr outro stent ali, ó, na outra perna. E elimina o aneurisma. Pronto, o sangue passar por dentro do stent. Muito legal, né? Esse é o tratamento periférico. Peripheral arterial disease, or PAD, occurs when a blockage forms in the artery blood vessels of the leg or thigh.
This blockage often causes pain or fatigue in the leg, thigh, or buttocks during walking or exercise. Critical limb ischemia, a severe form of PAD, may lead to foot ulcers and leg pain, even at rest. A minimally invasive procedure to treat critical limb ischemia may be available from your interventional radiology doctor. Your doctor begins by inserting a guide wire into the femoral artery in your thigh. Sometimes the leg opposite the side of the symptoms is used for initial access. A tapered sheath is then inserted over a wire to provide easy access into your blood vessels for the small tools required to perform the procedure. The wire is then advanced to the area of blockage, and your doctor will cross the blockage with the wire and a catheter. Once the wire has successfully crossed the blockage, a deflated balloon is advanced over the wire to the site of the artery occlusion. When the balloon is inflated, it opens the blocked artery and restores blood flow. The doctor collapses the balloon and removes it completely. Sometimes, if the artery remains partially blocked, a stent or metal scaffold is used to keep the artery open. In its collapsed form, the stent is loaded onto a catheter that is then inserted over the wire to the site of the artery blockage. The stent is then opened, detaching from the catheter and allowing the catheter to be removed, leaving behind the open stent within the artery. The stent will help prevent the blockage from reoccurring. For longer artery blockages, several stents may be required. A new variation of this procedure has been developed for more complicated artery blockages. The blocked blood vessel is approached from both the femoral artery above and from the foot or ankle below. Wires and catheters are advanced to the blocked artery from both directions until the blockage is crossed either from above or below. Once the blockage is crossed from either above or below, the procedure is completed as usual. The doctor can then inflate an angioplasty balloon and stent, if needed, to reopen the artery. Once the artery is satisfactorily opened, all the tools such as wires, catheters, and sheaths are then removed. The femoral artery access in the thigh is sealed, and the patient can usually go home within 4 to 6 hours. At the end of a successful procedure, it is important to decrease your risks for future blockages by committing to making lifestyle changes, including quitting smoking, taking prescribed medications, and exercising. These changes can go a long way to helping you live a longer and healthier life. Esse tratamento é o tratamento endovascular. Agora aqui da oclusão arterial aguda. Um filme também que mostra a artéria femoral. Você reparou ela cirurgicamente, ela está reparada aqui. Ó. Vai cortar ela aqui agora. Uma trombose arterial, ele vai tirar o coágulo. Tira a artéria femoral, está pinçado, vai abrir ela. Vai, prendeu ela, ele vai abrir ela em cima, vai dar um corte em cima. Vai abrir ela aí. Vai passar um catéter chamado catéter do Foley. Vai estar com o catéter no sentido do pé. Vai com o catéter de novo. Vai entrar com o catéter. Depois o catéter. Está descendo o catéter lá no pé. O catéter tem uma bolinha na ponta aqui. Vai puxar o catéter. Está indo lá para o pé.
Aí, até está chegando lá no pé. Ele vai inflar a cabecinha do cateto e vai puxar o coágulo e vai sair aí. Ó. Vai sair o coágulo. Está puxando. Vem coágulo. É o coágulo saindo. Sai. Olha o coágulo. Estava dentro da artéria. Vai passar o cateto de novo. Limpou. Vai fechar a pedra. Vai passar de novo o cateto. Aí vai lavar a pedra. Assim, jogando soro dentro da pedra. Bom, agora vai fechar. Pronto. Aqui são as úlceras de origem arterial. São essas aí. Úlcera isquêmica. Depois debridou. Uma menina que teve uma droga vasoativa que fez necrose nos dedos. Tratamos dela. E aí, 2 ou 3 meses depois. Ela amputou, quer ver? Ela amputou em novembro. 1 mês depois. Era isso que a gente queria mostrar. Deixa eu interromper aqui. E aí, gostaram? Sim, gostei. A cirurgia deu para acompanhar? Gostei. Deu para entender o que ele faz ali? Porque aquele corte é na virilha, aquilo lá é artéria femoral, sabe? Mas, de qualquer maneira, está gravado, né? E vocês vão ver. Tá bom? Eu compartilhei. Professor, só aquele primeiro vídeo seu lá que não rodou Pois é, eu vou da primeira aula. porque ele está no YouTube, eu vou mandar o link para vocês. Aliás, eu vou colocar aqui agora. Peraí, deixa eu lá pegar ele. Aquele vídeo da trombose, né? Eu pego ele lá, que eu vou colocar ele aqui na tela. Peraí. Põe ele aqui no YouTube, vocês assistem a hora que quiser. Vocês podem esparramar no grupo. É o primeiro diagnóstico. Eu vou colocar no chat aí. E se rodar, vocês me avisam. Aí faz um copia e cola aí, vamos ver se ele roda. Um de vocês três aí.
Doutor, eu não consegui entrar porque eu tô pelo tablet. Aí quando eu entro, fala que eu vou sair da chamada se eu continuar. Ah, entendi. Alguém está no computador aí? Eu tô no meu, eu consegui rodar aqui. Pelo menos o comecinho deu certo. Ele tem um irmãozinho dele que eu tenho que achar onde é que está. O azar são 2 vídeos, eu só estou vendo um aqui, cara. Estou conseguindo ver outro. Achei outro. Se conseguiu ver o comecinho dele, vai ver tudo, né? Dá pra ver. Ele não tá travando, não. Tá de boa aqui. Ótimo. O outro é esse aí, ó. É um comentário rápido, mas muito importante. Certo, pessoal? Bom descanso para vocês. Espero que Obrigada, doutor. estudem. Tem uma referência Obrigada. muito boa, tem uma referência muito boa, viu? Larissa, Cíntia e Felipe. Na biblioteca virtual da INEPAC, que é Bases Fisiopatológicas. Deixa eu pegar aqui direitinho, peraí, que deixa eu passar também essa referência, que isso é importante. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver onde é que está, que eu estou com ele aberto. Não é aqui, não. Tem aqui. Está aqui. O livro que tem é na página. Vou pegar o nome do livro. Peguei aqui o nome do livro. Esse aí, ó. Página. Bem resumidinho, está excelente para estudar. Uma sentada de 1 hora dá para vocês revisarem os 2 temas tranquilo. Tá certo? Nesse livro aí, ó, do Porte, Fisiopatologia. Eu gostei demais, tá bem enxuto. Não tem tudo assim, mas tá bom. Tá um pouco atrasado porque não fala do estudo COMPASS. Ele fala só do uso do cilostazol na doença arterial periférica. Mas está muito legal. Tá certo. Vou passar pro resto do Dá, pessoal também. dá uma lida lá. Então, Gente, boa manda noite. naquele grupinho. É o quê? Manda no grupo, né? Mano, Deixa eu vou interromper a mandar. gravação.